Olá, sejam bem-vindos ao penúltimo episódio. Hoje é o sexto episódio dessa jornada do Crachá Essência que a gente está fazendo, que termina na segunda-feira, dia 22. Mas para essa aula, como ela vai ser ao vivo e a gente quer garantir uma boa interação com vocês, vocês precisam se inscrever aqui embaixo no link, tá? Então vamos voltar. Nos últimos episódios, a gente caminhou junto por um processo inteiro, do começo ao fim. Ficar ou sair, mudança ou transição, inteligência emocional, rede de apoio. Então a gente conseguiu passar por tudo e a gente trouxe isso de uma forma muito concreta, como se manifesta na carreira. A gente mergulhou em camadas cognitivas emocionais, a gente falou sobre a importância da ambiência. E agora a gente chega num ponto mais profundo da travessia, que eu chamo de despertar. Porque no fim das contas, toda transição é apenas um convite para um despertar maior. Não se trata apenas de trocar de emprego, de cidade, de rotina, trata da gente acordar para si mesmo, de se reconhecer para além dos papéis, de alinhar a nossa alma que habita dentro desse corpo. Então, o despertar, ele é como o nascer do sol depois de uma noite longa. Ele não acontece de repente, não acontece num estalo, não é uma grande virada de chave. Ele vai se insinuando aos poucos. Primeiro uma luz tímida lá no horizonte, depois o céu começa a mudar de cor, até que finalmente você vê o sol ali nascendo e aparecendo. E é da mesma forma que acontece esse despertar interno. Ele começa com lampejos de consciência, identificando, percebendo, pequenos momentos em que você percebe que você não é mais a mesma pessoa, que já não cabe mais nas mesmas histórias, que precisa de algo novo. E às vezes esses lampejos, eles são sutis. Outras vezes eles vêm totalmente assim como uma ruptura, mas eles sempre apontam para uma mesma direção. Você está sendo chamado a viver de um jeito mais verdadeiro, mais autêntico, com mais propósito seu de existência. E como todo nascer do sol, o despertar, ele exige atravessar a noite. Nas transições, essa noite é o período de vazio, de confusão, de silêncio. É o tempo em que velhas identidades começam a morrer para que as novas possam nascer. Não é à toa que em muitas tradições espirituais falam da noite escura da alma. Já ouviu esse termo? Porque é nesse escuro que a semente se rompe. O que parece fim, na verdade, é início. O que parece vazio é solo fértil. E o que parece perda é uma transformação em andamento. Então, o despertar, ele é também um rito de passagem. E todo rito envolve 3 etapas: morrer para uma identidade, atravessar o entre-lugar e nascer para uma nova forma de ser. A gente falou disso em outros episódios quando a gente citou William Bridges, lembra? Essa estrutura de 3 fases, ela está presente em mitos, tradições espirituais, narrativas ancestrais. Olha como ela é profunda, como ela é antiga, como ela é verdadeira, passa de geração em geração. E essas 3 fases, elas ecoam em cada transição que a gente vive. Quando você deixa um trabalho, um relacionamento, uma cidade, você não está mudando apenas de contexto. Eu vou repetir isso em todos os episódios. Você está se despedindo de uma versão de si mesma. Você está morrendo simbolicamente para poder renascer. E isso exige coragem, porque não é fácil abrir mão do que definiu a gente por tanto tempo. Mas é nesse espaço, nessa mudança, nessa transição que acontece o despertar. Porque quando a gente perde as nossas certezas, a gente é basicamente obrigado a se perguntar: quem eu sou de fato sem esses papéis que eu vestia? Quem eu sou sem o crachá, sem o status, sem a rotina que me sustentava? E essas perguntas, elas não têm respostas prontas, até porque provavelmente é a primeira vez que você faz essas perguntas. Então, só o fato de você ousar se perguntar já abre espaço para algo novo. E o despertar, já que a gente citou aqui um pouco, ele também tem uma dimensão espiritual.
E eu não tô falando de religião, mas de espiritualidade como presença, como conexão com algo maior, como consciência de que a gente não é só um corpo correndo atrás de resultado. Somos uma alma habitando um corpo, vivendo uma experiência humana. E quando a gente esquece disso, o que acontece? A rodinha do hamster. A gente se perde no piloto automático. Então, o despertar que eu tô falando aqui é o momento em que a gente lembra. Lembra que a gente é mais do que as nossas conquistas, que a vida não é só cumprir tarefas, que o nosso valor não depende de uma validação externa. Então, pequenas práticas espirituais simples podem apoiar nesse processo. O silêncio, por exemplo, que a gente citou no último episódio. Criar momentos diários de silêncio para escutar a nossa própria alma. A meditação é uma das ferramentas que nos ajuda a observar os pensamentos sem nos confundir com eles. A escrita intuitiva, que a gente também já citou aqui, em que a gente coloca no papel o que a gente sente sem censura, permitindo ali que o inconsciente vá se revelando. Rituais simbólicos como acender uma vela, caminhar na natureza, preparar um alimento com muita presença, sem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, simplesmente acordar e ficar em silêncio. Tudo isso são formas de despertar, porque despertar não são grandes revelações, não é um grande encontro espiritual, você não precisa tomar nada, usar nada. Espiritualidade e despertar são pequenos gestos cotidianos que lembram quem a gente é. Então eu quero te propor algumas perguntas que podem te guiar nesse processo. Quem eu estou me tornando nessa transição? O que dentro de mim já sabe o próximo passo, mesmo que a minha mente ainda duvide? E aqui eu preciso fazer um parênteses. Eu vi um vídeo ontem de uma entrevista num podcast que a pessoa falava assim: você só overthink, que é quando você fica pensando a mesma coisa, quando você está duvidando da sua intuição. Você só pensa muito e repetidas vezes de uma forma cíclica que você não chega a nenhum lugar quando você está duvidando da sua intuição. Então essa pergunta de o que dentro de você já sabe o próximo passo, mesmo que a sua mente ainda duvide, te traz muita clareza. Próximo. O que a minha alma deseja expressar que a minha rotina antiga não permite ou não permitia? Essas perguntas não são para ser respondidas de imediato, não tem nem como, mas elas são para ser contempladas em silêncio. Observa, absorve. Porque o despertar não é sobre pressa, ele é também e principalmente sobre profundidade. É importante compreender também que o despertar ele não significa ausência de dor. Pelo contrário, muitas vezes ele começa justamente quando uma dor fica insuportável. A dor de viver desconectado de si mesmo, a dor de sentir que está desperdiçando tempo, a dor de se encolher para caber em lugares que não te comportam mais. Essa dor é o chamado. E quando a gente aceita escutar, ela se transforma, ela vira força em movimento. Então, o que era incômodo vira impulso, o que era vazio vira espaço de criação. E é por isso que eu digo que o vazio não é inimigo, o vazio é convite. Ele é o intervalo entre uma vida e outra. É a pausa necessária para que o novo possa germinar. E muitas vezes o problema está ali, porque a gente tende a preencher esse vazio com distrações, com excesso de trabalho, com consumo, com relacionamentos superficiais. Mas se a gente tiver coragem de permanecer ali, a gente descobre que o vazio não é ausência, ele é presença pura. É no vazio que a gente escuta a alma. E o despertar, ele também tem implicações práticas. Não adianta apenas sentir, é preciso agir. Sentir é o primeiro passo. Então o novo, ele vai se consolidando em pequenos compromissos diários. É no corpo que o despertar se enraiza. Por isso que as práticas simples fazem diferença, entende? Acordar e respirar conscientemente por 3 minutos, escrever uma frase de intenção todo dia de manhã, escolher uma ação que expressa essa nova versão de si mesmo. Percebe? Faz sentido? Como não precisa ser grandioso?
O despertar se constrói em microgestos. Vamos parar com isso de perfeição, de certeza, de grandiosidade. O importante é que esses gestos estejam alinhados ao que você deseja viver. Eu vou compartilhar uma imagem aqui que ela pode ajudar você. Imagina a sua vida como um jardim. Então, durante anos você cultivou certas plantas, regou algumas crenças, cuidou de determinados caminhos. Agora, na transição, você percebe que algumas dessas plantas já não fazem sentido no seu jardim. Então, o despertar é o momento em que você limpa o jardim, arranca o que já não floresce, aduba a terra, planta novas sementes. E no início vai parecer só trabalho árduo ali, braçal, fazendo e nada acontecendo. Mas com tempo e paciência, você vê florescendo uma paisagem que te representa de verdade. O jardim externo é importante porque ele é reflexo do interno. E quando a gente está falando desse processo, obviamente tem algumas armadilhas que a gente precisa ficar de olho. Muitas pessoas acreditam que uma vez que elas estão despertas, elas nunca mais vão ter dúvida, nunca mais vão ter medo, nunca mais vão viver desconexão. Mas o despertar não é um ponto final. Ele é um processo contínuo. É como o sol, o exemplo que eu dei no começo, que vai nascendo todos os dias. Você pode acordar mais presente hoje e se distrair amanhã. Você pode se sentir mais desperta em uma área da sua vida e adormecida em outra. Isso não é fracasso, é humano. O despertar é uma prática diária de lembrar quem você é. E aqui que está o ponto mais importante. Despertar não é mudar de carreira, de cidade ou de rotina. Despertar é mudar a forma de habitar a própria vida. É trazer presença para o agora. É alinhar as escolhas com valores. É viver de modo congruente com a sua alma, com a sua verdade, com a sua essência. Quando você desperta, qualquer cenário pode se tornar espaço de sentido. Então não importa se você está no corporativo, empreendendo, viajando, cuidando da família. O que importa é que você esteja inteiro e inteira em cada escolha. O despertar é a liberdade de ser você mesmo e você mesma em qualquer lugar. Então, se você está nesse processo agora, eu quero te deixar mais alguns convites práticos. Primeiro, criar um ritual de silêncio diário, nem que seja 5 minutos. Segundo, escrever 3 perguntas que você deseja contemplar e deixar elas visíveis no seu dia a dia. Terceiro, escolher um gesto concreto que vai representar essa sua nova versão e praticar hoje. Pode ser dizer não para alguma coisa que não te ressoa mais, pode ser iniciar um projeto que te chama, pode ser simplesmente respirar com mais presença. O importante é que seja real e que seja vivido. Porque o despertar, ele é fruto de todas as fases da transição. É o que dá sentido ao fim, à zona neutra, ao novo começo, às dores emocionais, às mudanças de ambiente. É o que transforma tudo isso em mais do que uma crise, e sim um rito de passagem. O despertar, ele é quando você percebe que não está mais mudando de vida, mas acordando para a vida. Você muda completamente o seu ponto de vista, a sua perspectiva, a sua interpretação das coisas. E para a gente terminar, eu quero te lembrar que você não precisa passar por esse processo sozinho e nem sozinha. Existem caminhos, ferramentas, práticas e pessoas que podem caminhar com você. O trabalho que eu faço na minha mentoria é exatamente isso. O trabalho que a gente vai ter na segunda-feira na aula é isso. Ajudar as pessoas nos seus despertares, ajudar a atravessar com presença, com clareza, com coragem. Porque despertar é um processo individual, mas que ele se fortalece no encontro. Então, se até aqui essa série já trouxe clareza para você, imagina o que acontece quando você mergulha junto, aplicando cada ferramenta, cada prática de forma personalizada na sua vida. Aqui tem um link para você dar o próximo passo. E se o seu coração sentir que é hora, eu e a Manu, a gente vai estar do outro lado para caminhar com você.
Um beijo e até o próximo e último episódio dessa jornada juntos.